Tem o assunto do novo ensino médio, né, que a gente está acompanhando. Esse texto do novo ensino médio, com alguns detalhes que a gente já vai citar aqui para vocês, ele está no Senado. Já passou pela Câmara, foi para o Senado e aí, como teve uma modificação, tem de voltar para a Câmara dos Deputados. É uma proposta que prevê, entre tantas coisas, uma carga horária para as disciplinas básicas, carga horária essa que seja maior. Aí, por exemplo, tornar o espanhol como um aprendizado obrigatório. São tantas mudanças na nossa estrutura básica, o governo tem pressa e quer implementar essas medidas já no ano que vem. Então, vamos conversar sobre isso? Nós estamos com a presidente do Instituto Singularidades. Coisa boa poder ouvir. Professora Cláudia Costin, que também é ex-diretora global de educação do Banco Mundial. Professora, pergunta bem básica aqui para começar a conversa. A gente estava falando sobre o Plano Nacional de Educação que a Marina estava citando. E tem também o novo ensino médio. São dois assuntos diferentes ou eles têm algumas convergências? Bom dia, Elisa. Um prazer falar com você e com os assinantes da CNN. Sim, eles se conversam. É importante lembrar que o Brasil assumiu compromissos de não só colocar todas as crianças e jovens na escola, e nós só colocamos todas as crianças e adolescentes na escola na primeira década do século XXI, depois de a maior parte dos países do continente americano terem feito isso. Mas agora nós temos metas, nós temos compromissos com os ODS, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um deles específico para a educação, que diz que não basta estar na escola, tem que ter aprendizado para todos, tem que garantir que todos aprendam, que educação de qualidade quer dizer aprendizagem para todos. Então, e nisso nós não estamos tão bem. E no ensino médio, é uma das áreas que a gente está mais frágil, porque bem ou mal, com muitos tropeços, no ensino fundamental a gente foi melhorando ao longo dos anos, tem uma avaliação que é feita a cada 2 anos, o SAEB, que foi mostrando avanços importantes no Fundamental 1, depois mais recentemente no Fundamental 2, mas no ensino médio a gente estava assim, estacionado num patamar péssimo, especialmente nas escolas públicas, há muitos anos. É importante repensar mesmo o ensino médio e fez bem o MEC de não ceder a uma pressão enorme para não se ter mais ensino médio da forma como nós tínhamos até 2017. Ou seja, o Brasil, diferentemente de todos os países que têm bons sistemas, tinha 4 horas de aula e 13 matérias exprimidas lá dentro. Isso não funciona. Nenhum país tem menos, com bom sistema, tem menos de 7 horas e nenhum tem mais que 8 matérias obrigatórias. Então, em Então, por isso 2000 que mexeria na carga básica de horas, na prática ficaria como, professora? É fazer o que esses países fizeram. A maior parte dos países europeus, por exemplo, quando o menino termina o secundário inferior, que é o nosso Fundamental 2, ele escolhe uma área de aprofundamento. Então, uns escolhem mais humanidades, outros escolhem mais exatas, outros escolhem o ensino técnico profissional, por exemplo. Em 2017, se aprovou uma nova lei do ensino médio que ia nessa direção, mas que tinha algumas falhas. E pegamos a pandemia, foi difícil de começar a implementar, e além do mais, fazendo uma certa crítica, os ministros de educação daquele período não deram a devida atenção em coordenar esse esforço nacional para implementar um novo ensino médio. Aí alguns definiram como o Rio Grande do Sul, 28 áreas de aprofundamento, isso não existe, não funciona. Outros foram mais sensatos, né? O Paraná definiu 4. Agora, o projeto de lei enviado pelo governo foi bastante sensato, mas com pouco tempo para o aprofundamento. Foi para a Câmara avançou num acordo com o governo e, aprovado isso, conseguiram mandar para o Senado.
Eu acho que foi um erro mexer mais ainda, porque depois tem que voltar na Câmara, mas não foi complicado o que foi feito. O que é urgente, Ah, Elisa, se eu posso resumir, o que é urgente por favor, queremos ouvir. passar para a Câmara e lá na Câmara aprovar o quanto antes, porque 2025 nós precisamos começar a implementar esse novo ensino médio. As redes de ensino tão inseguras, as redes estaduais, como é que vão organizar, as escolas particulares também. Vai ser importante que a gente comece, não com aquele ensino médio que nós tínhamos, que não funcionava, mas com o ensino médio que vai ao encontro do que fazem os bons sistemas educacionais no mundo. Professora, a gente tem aí essas questões da língua espanhola, por exemplo. Aliás, a senhora acredita que essa sugestão de aprendizado de mais uma língua estrangeira, isso vai permanecer no texto, que isso possa ser colocado em prática? Eu acho que vai ser difícil ir contra. Eu, pessoalmente, acho um erro, porque nós tínhamos que ter mais tempo, seja para a formação geral básica, seja para os itinerários formativos, para o aprofundamento que o aluno precisa fazer, especialmente se a gente olhar para as escolas técnicas, né? Um curso, por exemplo, de mecatrônica, não dá para fazer em só 800 horas, que foi o tempo reservado para isso. Eles deram alguma flexibilidade, mas se eu enfio mais uma disciplina obrigatória, vamos lembrar que para nós brasileiros, um ano ou um semestre de espanhol, a gente consegue começar a conversar. Inglês, se não for uma coisa levada bem a sério, especialmente na escola pública, que boa parte dos alunos não é que o pai vai botar em outro horário para ele ter aulas de inglês, né? Então, o inglês é a língua franca. Eu preferia que fosse até francês, se fosse o caso, mas é a língua franca, né? Então vamos ser realistas e dar para as escolas, as crianças da escola pública, que afinal são a maioria das crianças e jovens brasileiros, 82% das crianças e jovens estão em escola pública, a oportunidade de ter um aprendizado de qualidade que permita navegar nesse mundo complexo. Professora, a senhora falou uma questão muito importante que, além de formar essa criança ou esse adolescente, a gente precisa garantir que ela saia ali com conhecimento parrudo, que tenha um repertório minimamente para cair no mercado de trabalho, para fazer suas escolhas, poder concorrer com outros candidatos, né, os que saíram do ensino privado, que é bastante difícil essa concorrência. A senhora acredita que a maneira como nós ensinamos, porque a juventude vai mudando sempre, as gerações vão mudando, a gente está muito tecnológico, a cabeça está cada vez mais inquieta, cada vez mais a gente está imperativo, ansioso e tudo mais. Mesmo que mude toda a estrutura teórica, na prática, dentro da sala de aula, vai haver alguma sugestão para que nós tenhamos, não sei, alguma mudança na maneira do ensinar? O que a senhora opina sobre isso? Olha, você pegou um ponto fundamental, Elisa, porque não dá para ensinar de uma maneira mais contemporânea se a gente tiver só 4 horas de aula. Então, e não é à toa que esses países, para ter uma educação mais dinâmica, mais mão na massa, com mais experimentação, eles adotam tempo integral, né? Inclusive, eles nem chamam de tempo integral porque eles não concebem uma escola que não seja de 7 a 9 horas de aula. Então, é urgente que o Brasil, com coragem, caminhe na direção de escola em tempo integral, não para ter oficininhas ou atividades lúdicas, não, é para ter aulas mais dialogadas, que ensine o aluno não só a aprender matemática, mas a pensar matematicamente, pensar historicamente. E isso não se faz com 4 horas de aula. Então, nós temos que caminhar para ensino em tempo integral e para a formação de professores, a formação que ele recebe na universidade, muito mais preparatória para um ensino desse tipo. E hoje, infelizmente, de cada 10 professores, 7 são formados por EAD, e não tem diálogo entre teoria e prática na formação que eles recebem.
Então, nós temos que mudar isso também. Aliás, mudar a educação não tem bala de prata, é um conjunto de medidas integradas, né? Professora, quantos alunos dentro de uma sala de aula a senhora considera que é o ideal? Porque às vezes a gente tem 45, aí tem escola que tem 15. Existe um número médio que a senhora tem visto nos estudos, nas referências até com outros países, que seja um ideal? Olha, teve um momento, né, que no documento Estado da Nação, nos Estados Unidos, falava em não ter mais de 20 alunos por sala de aula. Mas, independentemente disso, o professor trabalha na realidade que ele tem. Eu, quando fui diretora de educação do Banco Mundial, visitei vários sistemas educacionais no mundo. E eu vi que na China, por exemplo, em Xangai, você tem salas de Fundamental 1 com 53 alunos. Meu Deus, mais de 50? E o que eles faziam? Eles tinham uma pedagogia diferente, eles tinham uma abordagem diferente para que funcionasse. E Xangai, naquele ano que eu fui, tinha sido o melhor sistema educacional do mundo em termos de resultados dos alunos. O que eu quero dizer com isso é que o ideal é diminuir o tamanho da sala, mas enquanto não diminui, nós temos que ajustar o jeito de ensinar para a realidade que a gente tem, né? E isso vai demandar também transformações. O Brasil vem diminuindo o tamanho das salas. E com a transição demográfica, Elisa, com o fato de que as mulheres têm menos filhos, cada vez entram menos crianças no Fundamental 1, porque elas não nasceram, porque não tem criança. Então, isso vai nos ajudar a colocar as escolas em tempo integral. Professora, a questão do ensino público, a senhora julga que o problema, ou deixa eu colocar uma palavra melhor, o desafio é mais financeiro ou é de estrutura organizacional? E eu até faço essa pergunta lembrando, por exemplo, semanas atrás, quando a gente estava aqui discutindo escola cívico-militar, que está bastante avançado o assunto aqui no estado de São Paulo, alguns estados dizem sim, com certeza, outros não. Eu lembro da gente trazer muito olhar crítico de alguns educadores dizendo, ao invés de gastar dinheiro para colocar o lado militar dentro das escolas, não é mais fácil melhorar o ensino que já existe? E aí eu fiquei com essa dúvida na cabeça. O nosso desafio é organizar melhor o ensino ou é ter mais dinheiro, mais investimento? Olha, eu adoraria dizer que não precisa de mais dinheiro, porque normalmente a gente olha para o quanto que o Brasil investe em educação como um todo, incluindo o ensino superior, e a gente fala, a gente gasta mais do que a OCDE. É verdade, mas se eu olhar especificamente para a educação básica, nós gastamos menos da metade do que a OCDE. Puxa. Por que a gente gasta menos da metade? Porque o que precisa de mais recurso é para melhorar os salários dos professores. Eles pagam mais do que o dobro do que nós pagamos para professores. Isso torna a profissão de professor mais atrativa. Então, isso é um ponto, precisamos sim gastar com educação básica. E segundo, precisamos gastar melhor. E gastar melhor quer dizer, ao mesmo tempo, investir na atratividade da carreira, formar o professor para a mais complexa das profissões, não é só com teoria que você forma um médico, por exemplo, também não deveria ser só com teoria que a gente forma um professor. Tem que haver teoria e prática. E a outra coisa é fazer com que os professores possam atuar numa única escola. Se eu colocar as escolas em tempo integral, os professores vão poder ser lotados numa única escola, dedicação exclusiva. Aí ele conhece o nome do aluno de cor, ele colabora com seus colegas na preparação das aulas. Então, são uma série de ações que nós precisamos e eu concordo com esses educadores. Não vai ser gastando com policiais aposentados ou com bombeiros que a gente vai melhorar a qualidade da educação. Nós temos que atender o desafio de formar uma educação pública e privada que funcionem de verdade, para que todos aprendam. Fácil de falar, difícil de fazer, mas nós somos a 8ª economia em termos de PIB e não temos direito de pensar pequeno. Que fantástico poder ouvi-la. Professora, muito obrigada. Cláudia Costin, presidente do Instituto Singularidades e ex-diretora global de educação do Banco Mundial. Muito obrigada. Bom dia. Agradeço.
Obrigada. E toda a nossa valorização aos professores na semana passada, retrasada, quando eu estive no Rio Grande do Sul, no voluntariado, ajudando as pessoas acolhidas. A minha escola estadual tem hoje pessoas desabrigadas morando. Hoje. Aí eu encontrei meu professor de português e de história. Falei assim, obrigada por existirem, por terem me dado educação. E hoje eu sou jornalista, olha só a importância da educação de vocês na minha vida. Então, eu estendo isso a todos os professores, dos meus colegas, de vocês que estão assistindo. Obrigada por terem escolhido essa profissão. Vocês formam o que a gente é hoje, né? Então, a nossa valorização sempre aos professores.